Ela fingia ser rica para conquistá-lo, mas o amor revelou a verdade. Marina sempre soube que a vida não era justa, mas nunca imaginou que um dia estaria sentada no banco de couro de um café sofisticado, fingindo ser alguém que não era, apenas para manter viva a ilusão que havia criado para o homem à sua frente. O homem que fazia seu coração disparar cada vez que sorria, o homem que a olhava como se ela fosse a pessoa mais fascinante do mundo. O homem que ela estava prestes a perder assim que a verdade viesse à tona. Seus dedos tremiam levemente enquanto segurava a xícara de cappuccino, que custava mais do que seu almoço inteiro, e ela se perguntava até quando conseguiria manter aquela farsa, antes que tudo desmoronasse como um castelo de cartas. Gabriel estava falando sobre a viagem que planejava para a Toscana, seus olhos castanhos brilhando com aquele entusiasmo contagiante que a fazia esquecer, por alguns segundos, que ela estava vivendo uma mentira. Ele gesticulava ao descrever as vinícolas que queria visitar, e Marina sorria, anotando mentalmente cada detalhe, mesmo sabendo que jamais poderia acompanhá-lo naquela viagem dos sonhos. Como ela tinha chegado até ali, como uma garota que dividia um apartamento minúsculo com duas colegas de trabalho, que pegava 3 ônibus para chegar ao emprego como atendente em uma loja de departamentos, que contava cada centavo no final do mês, tinha se transformado na herdeira de uma família próspera, moradora de um bairro nobre, frequentadora dos lugares mais exclusivos da cidade? A resposta era simultaneamente simples e complexa, e começava 3 meses antes, em uma noite chuvosa que mudaria sua vida para sempre. Marina estava no metrô lotado, voltando de mais um dia exaustivo de trabalho, quando esbarrou literalmente em Gabriel. Ele segurava uma pasta de couro cara e um guarda-chuva elegante, e quando seus olhos se encontraram após a colisão, algo aconteceu. Algo que Marina nunca tinha experimentado antes, uma conexão instantânea que parecia desafiar toda a lógica. Ele se desculpou com uma voz suave e profunda, ajudou-a a recolher as coisas que tinham caído de sua bolsa surrada, e antes que ela percebesse, estavam conversando como velhos amigos. Gabriel contou que estava voltando de uma reunião de negócios. Ela mentiu dizendo que vinha de um evento beneficente. A primeira mentira nasceu assim, sem premeditação, simplesmente porque Marina sentiu uma vergonha profunda de sua realidade, diante daquele homem impecavelmente vestido que irradiava sucesso e sofisticação. Quando ele pediu seu número, prometendo ligar, Marina flutuou o resto do caminho até em casa, mas assim que entrou no apartamento apertado, que dividia com Carla e Beatriz, a realidade a atingiu como um balde de água fria. Gabriel nunca se interessaria por ela se soubesse a verdade, pensou enquanto olhava ao redor do espaço modesto, os móveis velhos, as paredes descascadas, a geladeira que fazia um barulho estranho havia semanas. Mas ele ligou, 2 dias depois, e convidou-a para jantar em um dos restaurantes mais caros da cidade. Marina aceitou, mesmo sabendo que estava cavando um buraco cada vez mais fundo, e passou os 2 dias seguintes em pânico, planejando cada detalhe da persona que apresentaria a ele. Ela pegou emprestadas roupas de Carla, que trabalhava em uma boutique e tinha acesso a peças de mostruário, maquiou-se com mais cuidado do que nunca e criou toda uma história de vida que soava convincente, pelo menos para seus ouvidos ansiosos. Disse que morava em um apartamento no bairro mais nobre da cidade, que estudara em escolas particulares renomadas, que sua família tinha negócios no setor imobiliário. Gabriel absorveu cada palavra, interessado e encantado, e Marina se viu cada vez mais emaranhada na teia que estava tecendo. O primeiro jantar levou a um segundo encontro, depois a um terceiro, e antes que ela percebesse, estavam namorando. Gabriel era tudo que Marina sempre sonhara em um parceiro, gentil, inteligente, engraçado, ambicioso, mas com um lado sensível, que a surpreendia constantemente. Ele falava sobre seus sonhos de expandir a empresa da família, sobre como queria fazer a diferença no mundo, sobre como tinha ficado desiludido com as mulheres superficiais que só se interessavam por seu dinheiro, e Marina sentia uma pontada de culpa cada vez que ele dizia isso. Por que não? Era ela exatamente isso que ele estava criticando? Ou era pior, porque ela nem ao menos tinha o dinheiro que fingia ter? As semanas se transformaram em meses, e manter a farsa se tornou um trabalho de tempo integral.
Marina inventava desculpas elaboradas para não levá-lo ao seu suposto apartamento, alegando reformas intermináveis, problemas com a decoradora, vizinhos barulhentos. Sempre sugeriu encontros em lugares públicos, restaurantes, cafés, parques, qualquer lugar onde pudesse controlar o ambiente e a narrativa. Pegava táxis até um quarteirão antes dos locais de encontro, para que ele não visse o ônibus que realmente usava. Gastava dinheiro que não tinha em roupas e acessórios, que emprestava de amigas, ou comprava em lojas, com política generosa de devolução. Carla e Beatriz assistiam a tudo com uma mistura de preocupação e fascínio, alertando Marina repetidamente de que aquilo não poderia terminar bem, que a verdade eventualmente viria à tona, que ela estava se preparando para uma decepção devastadora. Marina sabia que elas estavam certas, mas estava apaixonada de verdade, e amor verdadeiro fazia as pessoas cometerem loucuras. Não fazia. Ela se convencia de que quando Gabriel a conhecesse melhor, quando ele se apaixonasse por quem ela realmente era, a questão financeira não importaria tanto assim. Mas a cada semana que passava, a cada novo encontro com os amigos ricos de Gabriel, a cada conversa sobre viagens internacionais, investimentos e propriedades, Marina sentia o abismo entre suas realidades crescer exponencialmente. Havia momentos em que ela quase confessava tudo, quando estavam sozinhos, e ele a olhava com aquela ternura que derretia suas defesas, mas sempre perdia a coragem no último segundo, aterrorizada com a possibilidade de perdê-lo. A situação chegou ao ponto crítico quando Gabriel anunciou que queria que ela conhecesse seus pais durante um jantar especial que estavam planejando. Marina sentiu o pânico tomar conta de cada célula do seu corpo, porque sabia que os pais de Gabriel eram pessoas extremamente bem conectadas, que se movimentavam nos círculos mais altos da sociedade, que certamente verificariam seu background e descobririam toda a verdade em questão de dias. Ela tentou adiar, inventando conflitos de agenda, compromissos inadiáveis, mas Gabriel estava determinado, dizendo que era um passo importante no relacionamento deles, que queria integrar suas vidas de forma mais profunda. Na noite anterior ao jantar fatídico, Marina mal conseguiu dormir, repassando mentalmente todas as possíveis perguntas que poderiam fazer, preparando respostas para cada cenário, sentindo o peso da culpa e do medo esmagar seu peito. Ela chegou perto de ligar para Gabriel e cancelar tudo, de confessar tudo, mas sua covardia falou mais alto, ou talvez fosse o amor desesperado que sentia por ele, aquele amor que a fazia acreditar em milagres impossíveis. O jantar aconteceu em um restaurante com estrelas Michelin, e os pais de Gabriel eram exatamente como ela imaginara, educados, sofisticados, sutilmente investigativos. A mãe dele, Helena, era uma mulher elegante de cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, que fazia perguntas aparentemente casuais, mas claramente calculadas, sobre a família de Marina, sobre suas conexões sociais, sobre suas experiências de vida. O pai, Roberto, era mais direto, questionando sobre os negócios da família dela, sobre investimentos, sobre propriedades. Marina navegou a conversa com a habilidade de uma equilibrista em uma corda bamba, mantendo respostas vagas o suficiente para não serem verificáveis, mas específicas o suficiente para soarem convincentes. Ela mencionou empresas que conhecia apenas de nome, localizações que tinha pesquisado obsessivamente no Google Maps, eventos sociais que tinha lido em colunas de fofoca. A noite foi um teste de resistência emocional, e quando finalmente terminou, Marina estava exausta, sentindo como se tivesse corrido uma maratona mental. Gabriel a abraçou no final, dizendo que seus pais a adoraram, que tudo tinha sido perfeito, e Marina sorriu, sabendo que tinha sobrevivido a mais uma batalha, mas que a guerra estava longe de terminar. As coisas se complicaram quando Gabriel começou a falar seriamente sobre o futuro, sobre morarem juntos, sobre planos de longo prazo que incluíam casamento e filhos. Cada conversa dessas era como uma faca no coração de Marina, porque ela sabia que estava construindo um futuro, sobre uma fundação de mentiras que inevitavelmente desmoronaria. Ela começou a ter pesadelos onde tudo era revelado, onde Gabriel a olhava com desprezo e decepção, onde ela perdia não apenas o homem que amava, mas também sua dignidade e autorrespeito. O estresse estava começando a afetar sua saúde, ela perdia peso, tinha insônia crônica, desenvolveu uma ansiedade constante que a seguia como uma sombra.
Carla e Beatriz estavam cada vez mais preocupadas, implorando para que ela contasse a verdade antes que fosse tarde demais, antes que alguém mais descobrisse, e a situação se tornasse ainda mais humilhante. Marina prometia que contaria, que encontraria o momento certo, mas o momento certo nunca chegava. Foi então que o inevitável aconteceu, da forma mais cruel possível. Marina estava no trabalho, atendendo clientes na loja de departamentos, quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Seu sangue gelou quando se virou e viu Gabriel parado ali, com uma expressão de confusão total no rosto, olhando para ela com seu uniforme simples da loja, o crachá com seu nome pendurado no pescoço, cercada por araras de roupas com preços que ela mal podia pagar. O mundo pareceu parar naquele momento, todos os sons ao redor se tornando abafados, como se ela estivesse debaixo de água. Gabriel tinha ido até aquela loja por acaso, procurando um presente para a mãe, nunca imaginando que encontraria sua namorada, que supostamente estava em uma reunião de negócios da família, trabalhando como atendente. A confusão em seu rosto rapidamente deu lugar a uma compreensão dolorosa, e Marina viu o momento exato em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram em sua mente, em que ele percebeu que tudo tinha sido uma mentira elaborada. Ele não disse nada ali, apenas olhou para ela com uma expressão que mesclava choque, mágoa e algo que parecia decepção profunda, antes de sair rapidamente da loja. Marina abandonou seu posto, ignorando os chamados da supervisora, e correu atrás dele, mas Gabriel já tinha entrado em seu carro e partido. Ela tentou ligar, mandou dezenas de mensagens, mas ele não respondia. As horas que se seguiram foram as mais agonizantes da vida de Marina. Ela voltou para casa em um estado quase catatônico, e quando contou tudo para Carla e Beatriz, elas apenas a abraçaram, enquanto ela chorava, sem dizer os "eu avisei" que certamente estavam pensando. 2 dias se passaram em silêncio absoluto de Gabriel, e Marina estava começando a aceitar que tinha perdido tudo, que sua ganância por uma vida que não era sua tinha custado o único amor verdadeiro que já tinha experimentado. Mas então, na terceira noite, seu telefone tocou, e era ele. A voz de Gabriel estava diferente, mais fria, mais distante, mas ele concordou em encontrá-la para conversar, para que ela pudesse ao menos explicar. Marina chegou ao parque onde tinham marcado com o coração na garganta, preparada para a confrontação que sabia que merecia. Gabriel estava sentado em um banco, olhando para o lago, e quando ela se aproximou, ele não levantou, não sorriu, apenas fez um gesto para que ela se sentasse ao seu lado. O silêncio entre eles era denso, carregado de palavras não ditas e mágoas profundas. Marina sabia que tinha apenas uma chance, que precisava ser completamente honesta pela primeira vez desde que se conheceram. Então ela começou a falar, e uma vez que começou, não conseguiu parar. Contou tudo, desde o primeiro momento no metrô, desde a primeira mentira que brotou de sua insegurança e vergonha, desde cada desculpa elaborada e cada performance cuidadosamente ensaiada. Falou sobre sua vida real, sobre o apartamento apertado, sobre os 3 ônibus, sobre a luta diária para pagar as contas, sobre o medo constante de não ser suficiente. Explicou que nunca tinha sido sobre o dinheiro dele, que tinha se apaixonado genuinamente, que a mentira tinha crescido muito além de seu controle, que cada dia acordava querendo contar a verdade, mas estava paralisada pelo medo de perder o único homem que já a fez sentir completa. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto enquanto falava, sem vergonha, sem tentar manipular, apenas expondo sua alma quebrada diante dele. Quando terminou, ficaram em silêncio novamente, e Marina esperou, preparada para ouvir que ele nunca queria vê-la novamente, que ela tinha destruído qualquer chance que pudessem ter juntos. Gabriel finalmente falou, e sua voz estava tremendo com emoção contida. Ele disse que a decepção não era sobre o dinheiro ou a posição social, mas sobre a confiança quebrada, sobre o fato de que ela não confiara nele o suficiente para mostrar quem realmente era, sobre sentir que tudo que viveram tinha sido baseado em uma mentira, que não sabia mais o que era real e o que era performance. Marina sentiu cada palavra como um golpe físico, mas sabia que ele estava certo,
que tinha ferido algo fundamental entre eles. Gabriel contou então algo que ela não esperava. Revelou que seu pai tinha vindo de família pobre, que tinha construído a empresa do zero, enfrentando preconceito e desprezo dos círculos ricos, que mais tarde o aceitaram apenas por seu sucesso financeiro. Disse que sempre admirara a história do pai, que valorizava trabalho duro e determinação muito mais do que berço de ouro, que uma das coisas que o atraiu em Marina inicialmente foi o que ele percebeu como autenticidade e simplicidade, qualidades raras nas mulheres que normalmente tentavam conquistá-lo. Ouvir isso fez Marina se sentir ainda pior, porque significava que ela tinha jogado fora algo precioso, por causa de inseguranças infundadas, que Gabriel provavelmente a teria aceito e amado exatamente como ela era, se apenas tivesse tido coragem de ser verdadeira desde o início. A conversa se estendeu por horas, com Gabriel fazendo perguntas, tentando entender, tentando separar a verdade da ficção em todas as memórias que compartilhavam. Marina respondeu a tudo com honestidade brutal, não importa quão doloroso ou humilhante fosse, sentindo que devia a ele pelo menos isso. Quando finalmente se levantaram do banco, já era noite, e Gabriel disse que precisava de tempo para processar tudo, para decidir se conseguiria superar a traição de confiança, se poderiam reconstruir algo real, sobre os escombros da mentira. Marina aceitou, embora cada fibra do seu ser implorasse para que ele não fosse embora, para que ele a perdoasse ali mesmo. Eles se despediram sem se tocar, e Marina voltou para casa sentindo-se estranhamente mais leve apesar da dor, porque pelo menos não estava mais carregando o peso sufocante da mentira. As semanas seguintes foram um inferno de incerteza. Marina voltou ao seu trabalho, à sua vida real, mas tudo parecia sem cor, sem propósito. Ela se pegava olhando para o telefone constantemente, esperando uma mensagem que não chegava. Carla e Beatriz tentavam distraí-la, lembrando-a de que pelo menos agora ela estava livre para ser autêntica, que encontraria alguém que a amaria por quem realmente era. Mas Marina sabia no fundo do coração que Gabriel era único, que o que sentiam um pelo outro, pelo menos antes da revelação, tinha sido especial de uma forma que ela provavelmente nunca experimentaria novamente. Ela considerou tentar se aproximar dele, aparecer em lugares que sabia que ele frequentava, mas decidiu respeitar o espaço que ele tinha pedido, por mais doloroso que fosse. Foi nesse período de limbo emocional que Marina começou a olhar para si mesma de forma mais crítica, a questionar por que tinha sentido tanta vergonha de suas origens, porque tinha acreditado que não era suficiente, sendo apenas ela mesma. Começou a fazer terapia com o pouco dinheiro que tinha, trabalhando através de anos de inseguranças e crenças limitantes sobre seu próprio valor. Percebeu que a mentira para Gabriel tinha sido apenas um sintoma de um problema muito maior, uma falta fundamental de autoaceitação que a perseguia desde a infância, desde os anos vendo colegas mais ricos na escola, sentindo-se sempre menos, sempre fora de lugar. O processo de autodescoberta foi doloroso, mas libertador. E pela primeira vez em sua vida adulta, Marina começou a sentir orgulho genuíno de quem era, do caminho que tinha percorrido, das dificuldades que tinha superado. Ela não era uma herdeira mimada, mas uma mulher forte que lutava todos os dias, que ajudava a cuidar de sua mãe doente mesmo com recursos limitados, que mantinha esperança e gentileza, apesar das adversidades. E isso tinha valor. Talvez até mais valor do que qualquer conta bancária. Passaram-se quase 2 meses desde a última vez que tinha visto Gabriel, e Marina estava começando a aceitar que talvez fosse realmente o fim, que algumas coisas, uma vez quebradas, não podiam ser consertadas. Ela estava trabalhando um sábado à tarde quando recebeu uma mensagem dele, simples e direta, perguntando se poderiam se encontrar. O coração de Marina disparou, uma mistura de esperança e terror, inundando seu sistema. Ela respondeu que sim, e marcaram no mesmo parque onde tinham tido aquela conversa dolorosa. Quando chegou e viu Gabriel esperando, ele parecia diferente de alguma forma, mais leve talvez, ou talvez ela que estava vendo com olhos novos. Eles se cumprimentaram com uma timidez que não existia antes, e caminharam lado a lado em silêncio por alguns minutos antes que Gabriel começasse a falar. Ele contou que tinha passado aquelas semanas pensando muito, conversando com seu pai sobre a situação, e fazendo sua própria jornada de reflexão.
Disse que inicialmente tinha ficado tão focado na traição que não conseguia ver além dela, mas que com o tempo começou a lembrar de todos os momentos reais que tinham compartilhado, das conversas profundas, das risadas genuínas, da conexão que sentia com ela que ia além de qualquer fachada. Gabriel admitiu que também teve que confrontar seu próprio preconceito, o fato de que havia criado um ambiente onde Marina sentiu que precisava mentir, que ele próprio tinha falado tanto sobre odiar mulheres interesseiras, que inadvertidamente a fez sentir que não seria aceita como realmente era. Ele disse que seu pai o ajudou a ver isso, lembrando-o de suas próprias inseguranças, quando jovem e pobre, do medo de ser julgado e rejeitado pelos círculos mais ricos. Marina ouvia tudo com lágrimas nos olhos, sem saber para onde aquela conversa estava indo, mas sentindo algo parecido com esperança florescer em seu peito. Gabriel parou de caminhar então e se virou para encará-la, e o que disse a seguir mudou tudo. Ele disse que, embora a traição de confiança tivesse doído profundamente, ele entendia de onde veio, e que o tempo separados o fez perceber que ela valia a pena lutar por, que o que sentiam era real demais para deixar morrer por causa de erros cometidos por medo e insegurança. Mas ele foi claro, disse que se fossem tentar novamente, teria que ser diferente, construído sobre honestidade total, sem máscaras, sem performances, apenas duas pessoas reais com todas suas imperfeições e vulnerabilidades. Marina sentiu as lágrimas correrem livremente agora, e concordou com cada palavra, prometendo que nunca mais esconderia quem era, que tinha aprendido sua lição da forma mais dolorosa possível. Gabriel a puxou para um abraço então, o primeiro toque físico entre eles em meses, e Marina sentiu como se finalmente pudesse respirar novamente. Ele sussurrou no ouvido dela que queria conhecer a Marina real, visitar seu apartamento de verdade, conhecer Carla e Beatriz, entender sua vida como realmente era. E mais importante, disse que queria apresentá-la novamente aos pais, mas dessa vez como a pessoa autêntica que ela era, não a personagem que tinha criado. Marina concordou, aterrorizada mas determinada, sabendo que seria desconfortável mas necessário. Nos dias e semanas que se seguiram, Marina e Gabriel começaram o processo cuidadoso de reconstruir seu relacionamento sobre fundações honestas. Gabriel visitou o apartamento dela, conheceu suas companheiras de quarto, que o examinaram com um ceticismo protetor, antes de gradualmente aprovarem sua presença. Ele a acompanhou em suas rotinas diárias, pegou ônibus com ela, comeu na lanchonete barata que ela frequentava, e não apenas tolerou sua realidade, mas abraçou-a genuinamente, mostrando interesse real em sua vida. Marina, por sua vez, trabalhou duro para não voltar aos velhos padrões, para não tentar embelezar ou esconder aspectos de sua existência que achava menos dignos. Foi difícil no início, anos de vergonha internalizada não desapareciam da noite para o dia, mas Gabriel era paciente e encorajador, sempre lembrando-a de que a amava exatamente como ela era. O jantar com os pais de Gabriel foi, como esperado, tenso, mas Marina a enfrentou com uma honestidade corajosa, que até ela mesma não sabia que possuía. Helena e Roberto ficaram visivelmente surpresos com as revelações, mas Roberto, lembrando de suas próprias origens humildes, acabou sendo mais compreensivo do que Marina esperava. Helena demorou mais para se convencer, mas eventualmente a determinação e autenticidade de Marina ganharam seu respeito, se não sua aprovação entusiástica. Meses se passaram, e o relacionamento entre Marina e Gabriel se aprofundou de maneiras que nunca tinha sido possível, quando ela estava escondida atrás de uma máscara. Eles enfrentaram desafios reais, diferenças genuínas em suas origens e perspectivas, mas discutiram tudo abertamente, sem subterfúgios. Gabriel a ajudou a se matricular em cursos noturnos para expandir suas qualificações, não porque precisasse mudá-la, mas porque ela expressou o desejo de crescer profissionalmente. Marina ajudou Gabriel a se reconectar com aspectos de si mesmo que ele tinha perdido no mundo corporativo, lembrando-o de valores e simplicidades que tinha deixado para trás em sua busca por sucesso. Um ano após aquele dia fatídico na loja de departamentos, Gabriel a levou de volta ao parque onde tinham tido tantas conversas cruciais, e sob o mesmo céu estrelado, que tinha testemunhado sua dor e reconstrução, ele se ajoelhou e pediu Marina em casamento. Não foi um pedido elaborado com fotógrafos escondidos e flash mobs,
Apenas 2 pessoas profundamente apaixonadas e um anel simples mas significativo. Marina disse sim através das lágrimas, não porque ele fosse rico ou porque isso resolveria seus problemas financeiros, mas porque ele a conhecia verdadeiramente, todas as partes dela, as bonitas e as imperfeitas, e escolhia amá-la mesmo assim. Quando Marina olhou para trás em sua jornada, percebeu que a experiência dolorosa de viver uma mentira e ter tudo exposto tinha sido, ironicamente, o maior presente que poderia ter recebido. Ensinou-lhe autoaceitação, mostrou-lhe o valor da autenticidade e provou que amor verdadeiro não era sobre impressionar ou fingir ser alguém que não era, mas sobre ser vulnerável e real, e confiar que a pessoa certa a amaria por isso. Ela tinha começado tentando ser rica para conquistá-lo, mas foi sendo pobre e honesta que realmente ganhou seu coração. A verdade, como se revelou, não destruiu seu amor como ela temia, mas o purificou, tornando-o mais forte e mais real do que qualquer fantasia poderia ser. E enquanto planejavam seu futuro juntos, um futuro construído sobre honestidade e respeito mútuo, Marina sabia que tinha finalmente encontrado a riqueza que realmente importava, a riqueza de ser amada e aceita exatamente como ela era, sem máscaras, sem pretensões, apenas ela mesma, e isso era mais valioso do que qualquer conta bancária jamais poderia ser. A história de Marina e Gabriel se espalhou entre seus círculos, não como uma fofoca escandalosa, mas como um testemunho poderoso sobre a importância da autenticidade nos relacionamentos. Carla e Beatriz estavam no casamento deles, radiantes como madrinhas, lembrando Marina daquelas noites em que a consolaram e alertaram, mas sempre ficaram ao seu lado. A mãe de Marina, frágil mas presente, chorou de alegria ao ver sua filha encontrar felicidade não através de pretensões, mas através de coragem de ser verdadeira. E quando Marina finalmente se permitiu abraçar completamente sua história, incluindo os erros e a redenção, descobriu que tinha algo valioso para compartilhar com outras mulheres, lutando com suas próprias inseguranças e sentimentos de inadequação. Ela começou a falar abertamente sobre sua experiência, não com orgulho de suas mentiras, mas com humildade sobre suas lições aprendidas, e descobriu que sua vulnerabilidade ressoava profundamente com tantas outras pessoas que escondiam partes de si mesmas por medo de rejeição. Gabriel sempre apoiou essas conversas, usando sua própria jornada de perdão e compreensão como exemplo de como o amor pode transcender erros, quando ambas as partes estão comprometidas com crescimento e honestidade. Eles construíram uma vida juntos que honrava ambas suas origens, mantendo a simplicidade que Marina valorizava, enquanto também aproveitavam as oportunidades que a posição de Gabriel proporcionava, mas sempre com consciência e gratidão, nunca com pretensão ou superioridade. Anos depois, quando olhavam para suas fotos de casamento, para as imagens de sua família crescente, Marina às vezes se permitia imaginar como teria sido se nunca tivesse sido descoberta, se tivesse conseguido manter a farsa indefinidamente. E sempre concluía que teria sido uma vida bonita por fora, mas vazia por dentro, uma existência de constante vigilância e medo, onde nunca poderia realmente relaxar e ser ela mesma. A exposição da verdade, por mais dolorosa que tivesse sido, tinha sido uma libertação, e o fato de Gabriel ter escolhido ficar, ter escolhido trabalhar através da traição e reconstruir sobre bases honestas, tinha dado a ambos um relacionamento mais forte do que a maioria das pessoas algum dia experimentaria. Marina aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, mas a maior coragem, que mostrar seu verdadeiro eu, com todas as imperfeições e inseguranças, é o único caminho para a conexão genuína. E ela agradecia todos os dias, não apenas por ter encontrado Gabriel, mas por ter encontrado a si mesma no processo, por ter sido forçada a confrontar suas próprias crenças limitantes sobre seu valor e ter emergido do outro lado mais forte e mais autêntica. Sua história não era apenas sobre amor conquistado através de honestidade, mas sobre autodescoberta e crescimento, sobre aprender que você não precisa ser rico ou perfeito para ser digno de amor. Você só precisa ser corajoso o suficiente para ser real. E essa lição, Marina sabia, era algo que carregaria consigo por toda a vida, passando para seus filhos, compartilhando com qualquer um que estivesse lutando com sentimentos similares de inadequação.
E se você está lendo esta história, e se reconhece em Marina, se já sentiu que precisa ser alguém que não é para ser aceito, para ser amado, para ser valorizado, saiba que você não está sozinho, e que há um caminho melhor. A autenticidade pode ser assustadora, pode fazer você se sentir exposto e vulnerável, mas também é o único caminho para a paz verdadeira e amor genuíno. Não desperdice anos vivendo uma mentira. Não prive as pessoas ao seu redor de conhecer o ser humano maravilhoso que você realmente é, com todas suas peculiaridades e imperfeições que o tornam único. E se você já cometeu o erro de fingir, de esconder, de criar uma persona falsa, saiba que nunca é tarde demais para mudar o curso, para confessar, para começar de novo com honestidade. Pode ser doloroso, pode custar relacionamentos, mas também pode purificar o que realmente importa e levá-lo a conexões mais profundas e significativas do que você imaginou possível. Marina descobriu que o amor verdadeiro não vem de impressionar as pessoas com o que você tem ou quem você pretende ser, mas de ter coragem de mostrar quem você realmente é e confiar que a pessoa certa vai valorizar isso acima de tudo. Ela também aprendeu que a pobreza financeira nunca foi o problema real. O problema era a pobreza de autoaceitação, a escassez de confiança em seu próprio valor como ser humano. Gabriel a ensinou, através de sua escolha de ficar e lutar pelo relacionamento, que as pessoas certas não se importam com o seu endereço ou saldo bancário, elas se importam com o seu caráter, sua integridade, sua capacidade de amar e ser amada, e essas qualidades não podem ser compradas ou fingidas, apenas cultivadas através de autoconhecimento e crescimento pessoal. A jornada de Marina de mulher insegura que escondia sua verdade para mulher confiante, que abraçava sua autenticidade, não aconteceu da noite para o dia, foi um processo gradual de desconstrução e reconstrução, de desaprender crenças tóxicas e aprender a se valorizar, independentemente de validação externa. E cada passo dessa jornada, por mais doloroso que fosse, a aproximou da pessoa que estava destinada a ser, da parceira que Gabriel merecia, e da mulher que ela mesma podia respeitar quando olhava no espelho. O casamento deles não foi o final de conto de fadas, onde todos os problemas desaparecem magicamente, mas o começo de uma jornada compartilhada, onde dois indivíduos imperfeitos escolhiam trabalhar juntos todos os dias para construir algo bonito e real. Houve momentos de dificuldade, ocasiões em que as diferenças em suas origens causavam atritos, situações onde Marina ainda lutava com insegurança residual ou Gabriel ainda processava a traição inicial, mas eles sempre voltavam ao compromisso que fizeram um com o outro, de honestidade total e comunicação aberta. Gabriel continuou ensinando Marina sobre investimentos e planejamento financeiro, não para mudá-la, mas para empoderá-la, e Marina continuou lembrando Gabriel sobre o que realmente importava na vida, as conexões humanas, a simplicidade, a gratidão pelas pequenas coisas. Juntos, encontraram um equilíbrio que honrava ambos seus mundos, criando algo novo e único que era deles. Eles viajaram para a Toscana eventualmente, aquela viagem que Gabriel tinha mencionado no café no início do relacionamento, mas dessa vez, Marina foi como ela mesma, sem pretensões, e desfrutou cada momento muito mais do que teria feito se estivesse constantemente preocupada em manter uma fachada. A transformação de Marina inspirou também Carla e Beatriz, suas companheiras de quarto, que tinham sido testemunhas de toda a saga. Elas viram em primeira mão o poder de viver autenticamente e começaram a aplicar essas lições em suas próprias vidas, desistindo de pretensões que mantinham, abraçando suas próprias verdades. E como resultado, também encontraram relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. O apartamento que as três dividiam se tornou um tipo de santuário para conversas honestas sobre inseguranças, medos e aspirações, um espaço onde máscaras não eram necessárias e vulnerabilidade era celebrada como força. E mesmo depois que Marina eventualmente se mudou para viver com Gabriel, ela manteve aquelas amizades próximas, reconhecendo que elas tinham estado com ela nos momentos mais sombrios e mereciam fazer parte de sua felicidade também. Gabriel, por sua parte, integrou-se perfeitamente naquele grupo,
provando que ele realmente valorizava conexões genuínas, sobre status social, e muitas noites foram passadas naquele apartamento modesto, compartilhando refeições simples e conversas profundas, que eram mais ricas do que qualquer jantar em restaurante 5 estrelas poderia ser. A mãe de Marina, que tinha lutado tanto para criar sua filha sozinha em circunstâncias difíceis, encontrou em Gabriel um genro atencioso, que a tratava com respeito e carinho genuínos, nunca a fazendo sentir menos por sua condição humilde ou suas limitações de saúde. Gabriel frequentemente visitava com Marina, trazendo mantimentos e ajudando com tarefas domésticas, não por obrigação, mas porque genuinamente se importava e entendia o valor de família, independentemente de seu status econômico. E quando a mãe de Marina ficou gravemente doente, foi Gabriel quem insistiu em cobrir os custos médicos mais caros, não como caridade condescendente, mas como expressão de amor pela família que agora considerava sua também. Essas ações falavam mais alto do que qualquer palavra poderia sobre o tipo de homem que ele era, sobre a profundidade de seu caráter, e sobre quão sortuda Marina era por ter encontrado alguém que via valor, onde a sociedade frequentemente via apenas números em contas bancárias. Roberto, o pai de Gabriel, desenvolveu um afeto particular por Marina, vendo nela ecos de suas próprias lutas passadas, e tornou-se uma espécie de mentor, compartilhando sabedoria sobre como navegar entre mundos diferentes, como manter integridade enquanto alcança sucesso, como nunca esquecer de onde você veio mesmo quando está celebrando, até onde chegou. Helena, a mãe de Gabriel, demorou mais para aceitar completamente Marina, presa em noções antiquadas, sobre classe e adequação social, mas eventualmente a persistente dignidade e graça de Marina sob pressão, ganharam até seu coração frio, e ela admitiu, embora relutantemente no início, que a escolha de Gabriel tinha sido sábia, que Marina possuía qualidades que nenhuma das herdeiras mimadas que Helena tinha empurrado em direção a seu filho jamais possuiriam. E quando o primeiro neto nasceu, qualquer resíduo de reserva de Helena desapareceu completamente, substituído por amor-avó que não fazia distinção entre pedigrees familiares. O bebê, uma menina que batizaram de Sofia, cresceu em um lar onde honestidade era valorizada acima de aparências, onde ela era ensinada desde cedo que seu valor não vinha de posses materiais, mas de seu caráter e suas ações, onde tanto a história de sua avó materna, quanto de seu avô paterno eram contadas como exemplos de resiliência e determinação. Marina e Gabriel eram cuidadosos para não mimá-la excessivamente apesar de terem recursos, querendo que ela entendesse o valor do dinheiro e do trabalho duro, querendo que ela desenvolvesse empatia por pessoas em todas as circunstâncias de vida, querendo que ela nunca olhasse para ninguém com um tipo de julgamento, que tinha feito Marina sentir que precisava mentir em primeiro lugar. Sofia cresceu visitando tanto o apartamento modesto onde sua avó materna vivia quanto a mansão de seus avós paternos, aprendendo a apreciar ambos igualmente, vendo humanidade e valor em todos os lugares. Marina frequentemente refletia sobre como sua decisão de finalmente viver em sua verdade não apenas transformou sua própria vida, mas criou ondas de impacto positivo que tocaram tantas outras pessoas, sua mãe, suas amigas, sua filha, até mesmo os pais de Gabriel que foram desafiados a examinar seus próprios preconceitos e valores. Ela se tornou uma defensora vocal de autoaceitação e autenticidade, usando sua plataforma, que cresceu através do boca a boca de sua história inspiradora, para encorajar outras mulheres a abraçarem suas verdades, ao invés de se esconderem atrás de máscaras elaboradas. Marina começou um blog onde compartilhava não apenas sua história, mas também reflexões contínuas sobre navegando relacionamentos, lidando com insegurança e construindo autoestima genuína, e o blog ressoou profundamente com milhares de leitoras que se viam em suas palavras e encontravam coragem em sua jornada. Gabriel sempre apoiou esses esforços, frequentemente contribuindo com sua própria perspectiva sobre perdão e crescimento, e juntos eles se tornaram uma espécie de casal modelo para o que relacionamentos saudáveis, baseados em honestidade e respeito mútuo podiam parecer. Eles não fingiam ter um relacionamento perfeito. Eram abertos sobre seus desafios e desacordos, sobre o trabalho contínuo necessário para manter uma parceria forte,
e essa honestidade brutal os tornou ainda mais relacionáveis e admirados. Marina aprendeu que sua história mais poderosa não era a fantasia que tinha criado sobre ser rica, mas a realidade de sua jornada de autoaceitação, e que ao compartilhar essa realidade vulnerável, ela poderia tocar e transformar vidas de maneiras que pretensões nunca poderiam. E quando ocasionalmente encontrava alguém de seu passado, alguém que talvez a tivesse julgado por suas origens humildes, ela não sentia mais vergonha ou necessidade de impressionar, apenas uma calma confiança em quem era e no caminho que tinha percorrido, porque sabia que tinha algo muito mais valioso do que aprovação superficial. Ela tinha integridade, autenticidade e um amor construído sobre bases sólidas de verdade. Gabriel frequentemente dizia que o dia em que descobriu a verdade sobre Marina na loja de departamentos foi, ironicamente, o melhor dia de sua vida, não porque gostou de ser enganado, mas porque aquele momento de crise forçou ambos a confrontarem suas verdades mais profundas e a decidirem o que realmente valorizavam, e a escolha que ambos fizeram, ele de perdoar e ela de se transformar, tinha criado algo infinitamente mais forte e belo do que qualquer relacionamento baseado em ilusões poderia ser. Eles estabeleceram uma tradição de voltar ao parque onde tinham tido tantas conversas transformadoras, todo aniversário de noivado, sentando no mesmo banco, refletindo sobre quanto tinham crescido, renovando seus compromissos um com o outro e agradecendo pelas lições, mesmo as dolorosas, que os trouxeram até ali. Sofia eventualmente os acompanhava nessas visitas, ouvindo a história de seus pais com olhos arregalados, aprendendo lições sobre honestidade e coragem que a moldariam profundamente. Marina sabia que sempre haveria uma pequena dor ao lembrar dos meses em que viveu na mentira, uma pontada de arrependimento pelos meses que desperdiçou escondendo sua verdade, mas ela também sabia que aquela experiência a tinha tornado quem era, tinha ensinado lições que não poderiam ser aprendidas de outra forma, e por isso, estranhamente, ela era até grata, não pela mentira em si, mas pelo crescimento que resultou de sua exposição e superação. E quando jovens mulheres a procuravam pedindo conselhos sobre relacionamentos, insegurança ou autoaceitação, Marina sempre compartilhava sua história sem embelezamento, com toda sua vergonha e glória, e sempre terminava com a mesma mensagem fundamental, que você nunca precisa fingir ser alguém que não é para ser digno de amor, que as pessoas certas vão amar você exatamente como você é, e que a única pessoa que você realmente precisa impressionar é a que olha de volta no espelho, porque se você pode se olhar com honestidade e gostar do que vê, tudo mais se encaixará no lugar. E essa mensagem, nascida de experiência dolorosa, mas exultando em sabedoria profunda, continuou ecoando e transformando vidas, muito além do círculo imediato de Marina, criando uma onda de autenticidade que desafiava as normas sociais de pretensão e status, uma onda de que ela estava orgulhosa de ter iniciado, mesmo que inadvertidamente através de seus próprios erros. Gabriel, assistindo Marina florescer em sua autenticidade e usar sua história para empoderar outros, sentia um orgulho profundo, não apenas pela mulher que ela se tornou, mas pela jornada que tinham feito juntos, uma jornada que provou que amor verdadeiro não é sobre perfeição ou pretensão, mas sobre ver alguém, completamente, falhas e tudo mais, e escolher amar mesmo assim, escolher crescer juntos, escolher construir algo real em um mundo frequentemente dominado por superficialidade. Eles entendiam agora que aqueles primeiros meses de relacionamento baseado em mentiras não tinham sido completamente desperdiçados, porque mesmo através da fachada, algo genuíno tinha se conectado, algo real que sobreviveu à revelação e emergiu mais forte, e esse algo era a verdadeira essência de quem eles eram como indivíduos e como casal. E enquanto construíam sua vida juntos, ano após ano, enfrentando desafios normais e celebrando vitórias pequenas e grandes, Marina nunca esqueceu de onde tinha começado, nunca perdeu a empatia pela garota insegura no metrô que achou que precisava mentir para ser amada, e nunca parou de usar sua história transformada em uma ferramenta para ajudar outros a evitarem os mesmos erros ou a encontrarem coragem para corrigi-los se já tivessem sido feitos. A lição final que Marina chegou a encarnar completamente
era que riqueza verdadeira não tem nada a ver com dinheiro ou status, mas sim com a qualidade de seus relacionamentos, a profundidade de seu autoconhecimento, a coragem de sua autenticidade e a capacidade de amar e ser amado sem pretensões ou máscaras. E essa era uma riqueza que ela agora possuía em abundância, uma riqueza que ninguém poderia tirar dela, porque vinha de dentro, da transformação que tinha atravessado, das escolhas corajosas que tinha feito e do amor que tinha lutado para preservar, através de honestidade brutal e crescimento doloroso. E se essa história tocou você de alguma forma, se você se viu em Marina ou em Gabriel, se aprendeu algo sobre relacionamentos, autenticidade ou o poder transformador da verdade, deixe um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, suas próprias experiências, suas reflexões sobre amor e honestidade, porque cada história merece ser ouvida e cada jornada merece ser reconhecida. E sua voz importa nessa conversa contínua sobre o que significa viver autenticamente em um mundo que constantemente nos pressiona a ser algo que não somos. E se você quer mais histórias como esta, histórias que não apenas entretêm, mas também inspiram, que fazem você pensar sobre suas próprias escolhas e relacionamentos, que desafiam você a viver com mais coragem e honestidade, então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo, porque estamos construindo uma comunidade de pessoas comprometidas com a autenticidade, crescimento e amor verdadeiro, e você é bem-vindo para fazer parte dessa jornada conosco. E não esqueça de deixar aquele like, se essa história ressoou com você, se ela fez você sentir algo, se ela mudou sua perspectiva mesmo que ligeiramente, porque cada like nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens de esperança e transformação, mais pessoas que estão lutando com suas próprias inseguranças e precisam saber que não estão sozinhas, que há um caminho melhor, que a autenticidade é possível e vale cada momento de desconforto que pode trazer inicialmente. Compartilhe esta história com alguém que você acha que precisa ouvi-la, com aquela amiga que está sempre tentando impressionar outros, com aquele parente que está preso em pretensões, com qualquer pessoa que você acha que se beneficiaria dessa mensagem sobre o poder libertador da verdade, porque às vezes uma história simples pode plantar uma semente que eventualmente florescerá em transformação profunda, e você nunca sabe quando suas ações de compartilhar algo significativo podem mudar a trajetória da vida de alguém para melhor. E lembre-se, não importa onde você está em sua jornada agora, se está vivendo em autenticidade ou ainda escondido atrás de máscaras, se está em um relacionamento honesto ou mantendo segredos, se está confortável em sua própria pele ou lutando com inseguranças profundas, sempre há oportunidade para mudança, sempre há espaço para crescimento, sempre há esperança para transformação, porque se Marina pode passar de uma mulher tão perdida em pretensões, que quase destruiu o amor de sua vida para uma mulher confiante que agora inspira milhares com sua autenticidade, então você também pode fazer as mudanças que precisa fazer, você também pode encontrar coragem para viver sua verdade, você também pode construir relacionamentos baseados em honestidade, ao invés de ilusões, e você também pode descobrir que a pessoa que você realmente sempre foi mais do que suficiente, sempre foi digna de amor, sempre foi valiosa, sem precisar de nenhuma fachada ou pretensão para validar sua existência, e esse reconhecimento, mais do que qualquer coisa, é o verdadeiro começo de uma vida vivida plenamente, autenticamente, e com propósito profundo que transcende circunstâncias superficiais, e alcança o cerne do que significa ser humano, conectado e verdadeiramente vivo.